Ou... Sim, por favor. Aí, na hora que for a palavra de vocês, aí eu vou e chamo cada um individualmente, aí você e o Pedrão faz o seu à parte aí, tá? Joia, acho que está gravando direitinho. Perfeito, Letícia. Pessoal, boa noite a todos, né? Com muita alegria que a gente está aqui hoje para revisar mais um Say Talks aí. O tema é especial, né? A gente conseguiu um contato com a Letícia, ela vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre as questões, né? As oportunidades que a PUC Minas oferece para a gente de intercâmbio, né? Esse tema tinha sido muito discutido, né? Vários alunos me pediram para falar sobre isso, né? As dúvidas que têm surgido, a pandemia veio e gerou um pouquinho de ruído aí, um pouquinho de insegurança para e aí vai ter intercâmbio, não vai? Como é que vai ser? Como é que é os próximos meses, né? E graças a Deus, a Letícia está com a gente aqui hoje para falar um pouquinho, né? Eu vou passar a palavra para ela daqui a pouco e depois 2 alunos que já fizeram intercâmbio pela PUC Minas vão contar um pouquinho para a gente da experiência deles, tá? Letícia, muito obrigado por aceitar nosso convite, né, para estar aqui com a gente hoje. Pessoal, para quem não conhece a Letícia ela trabalha no setor de RI da PUC, né, de Relações Internacionais, né, que é justamente aquele setor que cuida de vocês, né, que cuida desses contratos, desses convênios, não só da parte de intercâmbio, né, mas das partes do duplo diploma, né. A gente teve aí recentemente, inclusive, o duplo diploma da Ciência da Computação com Portugal, que foi aprovado, né, é muito legal para a gente isso, né. E aí, assim, mais oportunidades que vocês têm pela PUC Minas de sair, né, e ter experiências lá fora que são bastante válidas, tá? A Letícia é formada pela PUC Minas em Relações Internacionais e ela tem uma formação também em Business pela Barton College, Barton Community College nos Estados Unidos, né? Então, ela tem uma experiência também muito legal no exterior e eu creio que ela vai poder compartilhar com a gente aqui muita coisa legal. Letícia, está com a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço ao professor Felipe, né? Agradeço a vocês que estão participando, agradeço pela oportunidade do ICEI de deixarmos apresentar a vocês o projeto de intercâmbio da PUC Minas. Agradeço à professora Simone, né, que conversamos há pouco, e ao professor Lúcio Mauro, que é o diretor do departamento, pelo convite, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui, para ficar mais fácil a apresentação. Deixa eu compartilhar. Vocês conseguem ver? Só um minutinho que está carregando. Isso, perfeito. Aí você pode clicar em apresentar para ficar em tela inteira. Isso, ótimo. Ok, então vamos lá. Bom, começar aqui apresentando para vocês o que é a Assessoria de Relações Internacionais, né? Que carinhosamente chamamos de ARI. Bom, a Assessoria de Relações Internacionais é um órgão da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Essa secretaria, metaforicamente, é como se ela fosse um instituto, e a Assessoria de Relações Internacionais um departamento dentro deste instituto. O professor Carlos Barreto Ribas é o secretário-geral, e dentro dessa secretaria nós temos outros órgãos, como, por exemplo, o marketing da PUC Minas faz parte dessa secretaria, o projeto de análise, né, de estatísticas também da PUC Minas, a loja virtual e a assessoria de relações internacionais. Bom, dentro da assessoria de relações internacionais, nós temos a assessora de relações internacionais, que é a professora Rita de Cássia Loubach. A professora Rita é a pessoa responsável na PUC Minas por ir atrás desses convênios, né, bilaterais com outras instituições, mundo afora, e ela é a pessoa que faz o primeiro contato com essas universidades estrangeiras. Então, quando vocês tiverem alguma demanda, por exemplo, eu gostaria de fazer intercâmbio na Botsuana, mas a PUC Minas não tem este tipo de convênio. Então, vocês, alunos, procuram o departamento de vocês, né, o instituto de vocês, e o responsável pelo instituto, pela internacionalização do instituto, no caso é o professor Fábio, ele vai procurar a nossa assessoria, né, e nós vamos passar para a professora Rita que vocês têm esse interesse de fazer um intercâmbio na Botsuana. Então, ela vai procurar parceiros, universidades parceiras que tenham interesse e a possibilidade de fazer esses acordos bilaterais com a PUC Minas. Bom, esses acordos bilaterais são
obedecem à lei da procura e da oferta. Então, se nós não temos procura, nós não podemos ofertar esse tipo de, vamos supor, intercâmbio na Botsuana. Então, vocês precisam sempre estar em contato com a assessoria de relações internacionais para que nós possamos saber quais são os desejos de vocês, quais são as expectativas de vocês, para que nós possamos ofertar essas possibilidades e oportunidades para vocês. Bom, a coordenadora de programas acadêmicos é a Adriana Libânio Bittencourt. A Adriana é a pessoa responsável na assessoria por fazer o contato com as universidades já parceiras, quando vocês passam pelo processo de intercâmbio interno da PUC Minas, né? Vocês passam pelo processo de seleção, vocês são aprovados no nosso processo de seleção, e aí o primeiro contato com a universidade estrangeira que vocês vão fazer vai ser feito pela Adriana. A Adriana vai nomear os alunos da PUC Minas, deixar a universidade saber que esses alunos foram aprovados e que eles irão viajar no semestre com que ele foi aprovado. Ela também recebe os alunos estrangeiros, então todas as inscrições de alunos estrangeiros passam pela Adriana. É um processo árduo, mas muito prazeroso, no fim, para todos nós, tanto para os estrangeiros que vêm, né, e tanto para vocês que vão viajar em nome da PUC Minas. E eu, a Letícia, sou coordenadora de suporte de projetos. As minhas responsabilidades são eventos. Então, todos os eventos que a assessoria de relações internacionais participa passam por mim, e pelos projetos, como palestras, né, para demonstrar quais são as oportunidades de intercâmbio, como estamos fazendo essa noite, e também os projetos que temos com, por exemplo, Padrinho Internacional. Vocês já devem ter ouvido falar desse projeto, que é um projeto de acolhimento ao aluno estrangeiro que chega na PUC Minas. E um dos nossos alunos, agora nós estamos fazendo com 2 alunos da PUC Minas, apadrinha um aluno estrangeiro para ajudá-los, né, na adaptação, ajudá-los a fazer matrícula, como mexer no SGA. Muitos levam os alunos estrangeiros para festas, para bares, para estádios de futebol. Enfim, é uma amizade mesmo. E esse é um dos projetos, dos vários projetos que a assessoria tem e promove, né? Então, se vocês tiverem interesses de saber um pouco mais sobre os outros projetos, entrem em nosso site, ou então nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook, porque nós temos vários e são muito interessantes. Bom, aqui é o mapa de convênios da PUC Minas. Atualmente, são cerca de 170 convênios que nós temos, convênios bilaterais. Esses convênios, como vocês podem ver, cobrem praticamente toda a América, né, que infelizmente os editais em espanhol não estão sendo bem aproveitados, né, sempre sobram vagas, muito pela dificuldade do certificado da língua, né. A maioria dos nossos alunos tem interesse para o edital em inglês, então sempre sobram vagas para o edital das Américas. Infelizmente. Nós estamos tentando mudar isso, né, conscientizando a vocês e tentando mostrar que as universidades das Américas também são excelentes, não só de Europa, ou, né, enfim, que são as mais conhecidas, mas as do continente americano são muito, muito boas também. Deixa eu passar aqui. Bom, a internacionalização do ICEI. Aqui nós temos os alunos que já participaram do intercâmbio, né, do ICEI, desde 2010. São 49 ao todo, 25 alunos da ciência da computação, 7 da engenharia da computação, 7 da engenharia de software, 6 de sistemas de informação, 2 da matemática e 2 da física. Ainda não tivemos de jogos digitais, por ser um curso relativamente novo, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Infelizmente, nós não temos ainda nenhum acordo para o curso de jogos digitais, mas, como eu disse a vocês, é uma questão de oferta e demanda, né? Então, se não tiver procura e se não tiver interesse, infelizmente, a gente não consegue fazer esses acordos chegarem até vocês.
Mas nós vamos trabalhar junto com o ICEI, nós vamos trabalhar para que também, brevemente, né, no futuro breve, nós tenhamos acordos para o curso de jogos digitais. Bom, desses 49 alunos que já participaram, nós temos 2 que hoje vão falar aqui um pouquinho da experiência deles para vocês, né, que é a Luísa Ávila, que é da ciência da computação, que foi no primeiro semestre de 2020, para EFREI. Não vou me atrever a falar o nome em francês, apesar de saber francês básico, vou deixar para a Luísa falar isso para vocês mais tarde, que fica na cidade de Paris, na França, e o Pedro, que também é do ciência da computação, e fez intercâmbio no segundo semestre de 2018 para Galway Mayo Institute of Technology, na Irlanda, na cidade de Galway. Aqui o número dos alunos estrangeiros que foram recebidos no curso, no Instituto de Ciências Exatas e Informática. Então, foram 11 alunos recebidos na ciência da computação, 5 na engenharia da computação e 1 no curso de matemática. Esses alunos normalmente a maioria foram franceses, belgas e colombianos. Bom, aqui alguns países de destino que os alunos do ICEI procuram bastante, né? A EFREI, que fica em Paris, na França, como anteriormente dito, Regensburg University of Applied Sciences, que fica em Regensburg, na Alemanha, que é no estado da Bavária, com a capital Munique, né? Muitos de nós conhecem Munique pelo Bayern de Munique, o time de futebol, mas Regensburg é uma cidade maravilhosa também. E a Universidade da Beira Interior, que fica em Corvilhã, em Portugal. Essa foto é, na verdade, de Porto, da capital, né? Portugal, mas Corvilhã fica a poucos metros de Porto. Bom, e aqui chegamos na parte que vamos introduzir o porquê fazer um intercâmbio e como é o projeto de intercâmbio da PUC Minas. Então, vocês podem ter essa dúvida, mas para que serve o intercâmbio? Né? Principalmente para o pessoal da área de exatas. Né? Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar num termo que hoje faz parte das nossas vidas ativamente, hoje não é mais teoria, hoje é prática, e influencia bastante, que é a globalização. Com os efeitos da globalização, nós precisamos ter uma dinâmica internacional maior, né, e mais ativa para ter uma inserção no contexto global, mas principalmente no mercado de trabalho. Hoje em dia é praticamente mandatório que você fale pelo menos uma língua estrangeira para você ter um bom emprego, né, principalmente no Brasil. Então, o intercâmbio vai te ajudar nessa inserção no contexto global. Ele vai te propor diferentes culturas e uma ampliação da sua visão de mundo. Né? Você vai ter uma experiência na sua área de estudo vista por outro tipo de cultura. Então, mas o meu curso aqui na PUC Minas, eu estou muito satisfeito com o meu curso, e é muito bom, porque os cursos da PUC Minas são muito bons, nós todos sabemos disso, e não é porque eu trabalho na PUC Minas, ou não é porque eu estudei na PUC Minas, né? Isso é o que nós ouvimos, principalmente dos alunos estrangeiros, mas principalmente dos nossos alunos que saem daqui para fazer intercâmbio e voltam e nos dão esse feedback. Olha, o curso da PUC Minas é realmente excelente, não perde para nada para os cursos lá de fora, né, para as organizações, para as universidades lá de fora. Então, mas você vai ter um outro tipo de visão da sua área de conhecimento a partir de outra cultura. Isso é muito importante hoje em dia. O intercâmbio também vai te ajudar no seu crescimento pessoal e na sua independência. Parece piada, mas nós recebemos muitas ligações de mãe e de pai falando, olha, o meu filho, não sei, ele não vai saber cozinhar, ele vai passar fome. Bom, o intercâmbio vai ajudar o seu filho, né? Vai ajudar a você, estudante, a se desenvolver como pessoa, como profissional, e você vai criar uma certa independência. Se você está acostumado, porque a minha mãe faz tudo para mim, a minha mãe faz os meus processos de aplicação, não é vergonha, não é vergonha. Isso é uma rota natural da vida, né? E ainda bem que nós temos pais que nos apoiam. Mas o intercâmbio vai te proporcionar
essa sensação de independência. Você vai ter que fazer coisas sozinho, coisas que você não está acostumado a fazer, você vai ter que aprender a fazer. Isso é excelente, porque a maioria dos alunos voltam e falam assim, nossa, eu sinto que eu cresci tanto durante esses 6 meses de intercâmbio, como se eu não tivesse, né, é um avanço enorme. Então, não só pelo seu currículo, mas pelo pessoal. E, obviamente, a internacionalização do seu currículo, né, que vai ajudar bastante a entrar no mercado de trabalho, e o aprendizado e aperfeiçoamento de idiomas. Eu não sei falar muito bem espanhol. Ok. Se a sua universidade que você almeja fazer intercâmbio aceita um nível intermediário de espanhol, você passa 6 meses nessa universidade e você volta falando melhor. Esse é um dos objetivos, né? Muita gente chega na assessoria e fala assim, eu estou cansado de morar no Brasil. Cansei, não aguento mais, não quero mais morar no Brasil. Vou fazer um intercâmbio. Gente, o intercâmbio não é mudança. O intercâmbio é um período, é uma experiência que você vai ter fora do país. Você não vai fazer o intercâmbio, não pense que você vai fazer o intercâmbio e que você vai ficar lá ilegal. Até porque você precisa voltar para PUC Minas para concluir o seu curso. Então, pessoas que têm esse tipo de pensamento normalmente não passam no processo seletivo. Tá? E outra coisa que a gente recebe muito. Eu quero fazer intercâmbio porque meu sonho, principalmente na Europa, meu sonho é assistir a UEFA ao vivo. Eu quero assistir o Cristiano Ronaldo, quero ver o Messi jogar. Não façam isso. O intercâmbio também é para isso? Também é para diversão. Mas o principal objetivo do intercâmbio é ajudar o aluno a se desenvolver e ajudar o aluno a ter uma visão de mundo diferente a partir da sua área de conhecimento. Ok? Bom, o intercâmbio em tempos de pandemia. Só um minuto, por favor, vou tomar um pouquinho de água. Esse é um tópico importante, porque nós estamos recebendo bastantes telefonemas de alunos que estão fazendo, né, parte desse processo de viagem esse ano, e dos alunos que querem se candidatar para os próximos editais. Nós estamos com o edital aberto agora, falarei um pouco deles logo à frente, mas o que vocês precisam saber sobre intercâmbio em tempo de pandemia? Graças a Deus, né, a ciência avançou e nós, como cientistas, sabemos muito bem da importância da ciência e do esforço da ciência para a nossa vida. E a pandemia foi um dos exemplos da globalização, né? A doença que começou na Ásia se espalhou pelo mundo em questão de meses e nós tivemos que enfrentar essa doença juntos, né, em cooperação internacional. Bom, o que as universidades parceiras estão nos passando como regras sanitárias? Normalmente, a maioria das universidades vão exigir que os alunos estejam vacinados. E aí, alguns alunos estão falando, mas é meu direito não vacinar. É direito seu na Constituição do Brasil. Não há discussão em relação a isso. A política, nós não vamos entrar nesse mérito. O mérito em questão é as universidades estrangeiras parceiras da PUC Minas podem, não todas, podem exigir documentação de vacinação para a Covid-19. Assim como eles exigem de outras doenças, né, que é normal, principalmente países latino-americanos, eles exigem cartão de vacina completo, eles podem sim exigir o comprovante de vacinação contra a Covid. E aí, se o aluno não quiser se vacinar, aí o aluno está se responsabilizando pela sua aceitação ou não na universidade. Ok? A PUC Minas não se responsabiliza se o aluno vai ser aceito ou não por questões né, de não vacinação ou vacinação contra a Covid-19. Cada universidade estrangeira tem o seu próprio regimento, tem as suas próprias regras, e para que nós possamos continuar com os acordos bilaterais, nós precisamos cumpri-las.
ok? Algumas aulas, em relação a aulas, como estão as aulas? A maioria dos países europeus e no norte das Américas já voltaram com as aulas presenciais, né? Respeitando o distanciamento, respeitando o uso de máscara. Alguns já liberaram, né? Se você tiver vacinado, você não precisa usar a máscara, mas aí vai depender de cada universidade estrangeira. Não podemos falar de um modo geral, porque cada universidade, como eu disse anteriormente, tem o seu regimento, tem suas normas, tem suas regras. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, ao fim da palestra a gente pode tentar solucioná-las. Bom, como funciona o intercâmbio da PUC Minas? O intercâmbio da PUC Minas é uma oportunidade para o aluno da graduação cursar um período numa universidade estrangeira. 6 meses. Ah, mas eu queria ficar 1 ano. Eu posso ficar 1 ano? Depende. Vai depender do edital vigente, vai depender do número de vagas que nós temos nessas universidades, porque muitas das vagas são muito disputadas. Ano passado nós recebemos 600 inscrições de alunos da PUC Minas. Então, normalmente, para editais, como eu disse, editais da língua inglesa, da língua portuguesa, por não ter a barreira da língua, né, do português, a língua portuguesa acaba muito rápido. Então, é quase improvável que você possa ficar 1 ano. Mas os 6 meses são garantidos. O embarque sempre acontece no segundo semestre do ano que o edital é lançado ou no primeiro semestre do ano seguinte. É sempre 1 ano à frente. Então, esse ano, para os editais lançados agora em outubro, né, de 2021, vai ser 2021, é isso mesmo, vai ser no segundo semestre de 2022 ou no primeiro semestre de 2023 que nossos alunos vão viajar. Para os alunos que foram selecionados para esses editais agora. Como funcionam as despesas? Os alunos da PUC Minas vão ter isenção de matrícula e mensalidade na PUC Minas e na universidade estrangeira. Então, vocês não vão pagar a matrícula nem a mensalidade no período que vocês estiverem em intercâmbio, nem na PUC Minas e nem na universidade estrangeira. Esse é o maior benefício que os nossos acordos bilaterais dão e oferecem para os alunos. Então, vocês não precisam se preocupar com taxas acadêmicas em relação à matrícula e mensalidade. Taxas de biblioteca, de uso de clube, como a PUC Minas tem, isso cada universidade estrangeira né, vai organizar de uma maneira diferente. Então, quando você for viajar, quando você já tiver aceito no nosso processo seletivo, já tiver feito todo o processo burocrático de trâmite de visto, de carta de aceite com a universidade, e quando você tiver para viajar, a universidade parceira vai entrar em contato com você e vai te falar, olha, existem taxas de biblioteca, taxa de entrada de clube, enfim. Mas, normalmente, essas taxas não são tão exorbitantes, né? Não passam muito de, vamos supor, 15 dólares para entrada de clube, para entrada de biblioteca. Enfim, isso, novamente, depende de cada universidade estrangeira. Isso a PUC não tem controle sobre. A PUC só pode colocar normas e regras sobre as instalações da PUC Minas. Ok? Como são as despesas pessoais? Essas despesas são responsabilidade do aluno. Então, quais são essas? Passagem, visto, alimentação, a moradia no país estrangeiro. Então, isso tudo é com o aluno. Mas, como você já tem a isenção de matrícula e mensalidade na PUC, para aqueles que pagam a PUC Minas, vocês já podem usar esse dinheiro para pagar essas despesas pessoais. Ah, mas eu sou bolsista, eu sou ProUni, 50%, 100%. Eu vou ter algum tipo de ajuda financeira da PUC Minas? Infelizmente, não. A PUC Minas não pode dar dinheiro, auxílio financeiro para os alunos. Mas nós temos alguns programas sociais com a parceria com o Santander, que, infelizmente, esse ano passado, né, foi extinto temporariamente, né, foi pausado por causa da pandemia, mas que devem voltar no próximo ano. A gente espera
que esses projetos voltem no ano que vem. Quais projetos são esses? Que é o Santander Mundi e o Santander Universidades. Então, vocês vão entrar no site da PUC Minas e procurar esses projetos em parceria com o Santander. Ou vocês podem entrar diretamente no site do Santander e ver como esses projetos funcionam. Ok? Esses dois projetos são os únicos que dão algum tipo de auxílio financeiro para alunos intercambistas. Ok? A PUC Minas, novamente, a PUC Minas não dá nenhum tipo de auxílio financeiro, a não ser a isenção da matrícula e da mensalidade, enquanto você estiver no período de intercâmbio. Então, vamos lá. Quem pode participar do projeto de intercâmbio da PUC Minas? Alunos regularmente matriculados em um dos cursos de graduação da PUC Minas. Eu estou fazendo pós-graduação, eu queria fazer o intercâmbio. Eu posso? Infelizmente, por esse tipo de projeto, não. Porque esse projeto é um projeto de acordo bilateral, novamente, com as universidades estrangeiras, e são objetivamente para alunos de graduação. O que os alunos precisam ter? Média geral de notas igual ou superior a 70 pontos. Mas a minha média é 67,8, ou então 69,2, arredonda para 70? Não, infelizmente não. A sua média precisa ser acima de 70 pontos, ou igual a 70 pontos. Mas por que não pode abrir exceção? Porque se abrirmos exceção para todas as regras, nós não vamos ter um projeto, né, e um processo de seleção que tenha funcionamento. Né? Então, nós não podemos abrir exceções, e nós, para nenhum tipo de aluno, né? Mas eu sou filho do professor. Infelizmente, você não vai ter essa exceção, porque você também é um aluno igual a todos os outros alunos. Nós temos muito orgulho de dizer que os nossos processos são muito éticos, né? Então, e é público, são editais, então está, né, sobre lei, regido por lei. Então, todos têm acesso ao processo, do início ao fim do processo, então, e vocês podem ver que é bem igual para todo mundo. Em relação ao período, você deve estar cursando entre o segundo e o antepenúltimo período do seu curso, ou ter completado entre 10% e 65% do curso. O que significa isso? Seu curso é de 8 períodos. Eu posso fazer intercâmbio quando eu estiver no primeiro período? Não, porque o aluno no primeiro período ainda não viu praticamente nada do que o curso dele oferece. Então, quando você vai chegar lá fora, você vai falar, olha, eu quero cursar disciplinas que possam me ajudar, de certa forma, a ter um conhecimento que a PUC Minas não me oferece. É uma possibilidade. Um aluno do primeiro período ainda não tem a noção e não tem a dimensão de quais disciplinas ou não cursar. Então, ele vai ter uma base, primeiro na PUC Minas, né, do seu curso, e depois ele pode viajar, ok? E por que o antepenúltimo período? Então, num curso de 8 períodos, você tem que estar no 6º, no máximo. Por que isso? Porque o aluno que está graduando, normalmente a maioria dos cursos da PUC Minas, você tem que fazer TCC, ou então apresentar algum tipo de trabalho de conclusão. Você não vai conseguir fazer o intercâmbio e está focado para terminar o seu curso. Então, você faz um intercâmbio no meio do seu curso, e esse intercâmbio pode até te ajudar para você concluir o seu trabalho final. Então, não há chance nenhuma de fazer, eu quero fazer no meu último período. Infelizmente, não pode. Essa regra não vale não só para alunos regulares, né? No caso, para alunos irregulares entre aspas, né? Porque todos os alunos são regulares. Mas se você está cursando, gosta de cursar, eu vou pegar uma disciplina do 8º, vou puxar uma disciplina do 8º período, mas regularmente eu teria que estar no 6º, e eu puxo disciplinas também do 4º, que eu ainda não cumpri. Enfim, para esses alunos, vocês têm que ter entre 10% da carga do curso concluída e 65%. Onde vocês vão ter a informação de da sua porcentagem de conclusão do curso? Com o instituto, né, com o seu departamento, ou vocês podem entrar no SGA, na definição curricular, e baixar esse documento que você vai ter essa porcentagem. O idioma, como funciona?
vocês têm que ter conhecimento intermediário ou avançado do idioma que você pretende se candidatar. Então, nós temos 4 editais: o espanhol, o francês, o inglês e o português. Para o português, obviamente, não é necessário nenhum tipo de certificado, né? Por ser a nossa língua nativa. Mas para os outros 3, você precisa apresentar algum tipo de conhecimento. Porque mas eu sei o inglês básico. Infelizmente, você não pode ir. Por quê? Você chega com o inglês básico para fazer disciplinas numa universidade estrangeira, eles vão falar o inglês rapidamente, ou, vamos supor, o francês rapidamente, e você pode não entender o que eles estão falando. Como você vai concluir essa disciplina? Então, vocês têm que ter um conhecimento de intermediário a avançado. Quais são as universidades que pedem intermediário e quais que pedem avançado? Em cada edital, né, em cada um desses editais, nós temos as informações das universidades e a informação abaixo do nome da universidade, nós temos a informação de qual nível essa universidade parceira exige do aluno do PUC Minas. Então, cada universidade é diferente. Não são todas que vão ser B1 de inglês ou B2 de francês. Ok? Varia de acordo com cada universidade. Todas essas informações e todas essas regras e normas vocês vão encontrar no nosso site da PUC Minas, que eu já vou passar para você certinho. E nos editais, em cada edital, que também estão lá no nosso site, vocês podem achar todas essas informações. Aqui alguns destinos por curso. Só um minuto, vou tomar um pouquinho mais de água. Aqui estão os destinos por curso que nós oferecemos para vocês. Para a ciência da computação, nós temos Argentina, Alemanha, Bélgica, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, mais uma página, França, Hungria, Itália, Peru, Polônia, Portugal. Nossos parceiros são muitos. Como eu disse, nós temos mais de 170 convênios. A oferta existe. Infelizmente, a procura ainda é muito baixa, né? E nós estamos tentando mudar esse quadro. Mas vocês podem ver que não é por falta de oferta, né? Então, nós temos aqui dos 4 editais para o curso de Ciências da Computação. Para o curso de Engenharia da Computação, nós temos parceiros na Alemanha, Argentina, no Chile, na Colômbia, na Espanha, na França, Hungria, México e Portugal. Também dos 4 editais. Engenharia de software. Nós temos Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, França, México, Polônia, Portugal e Uruguai. Para o curso de Física, Argentina, Bélgica, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Itália, México, Polônia e Portugal. Para o curso de Matemática, Argentina, Bélgica, Canadá, Colômbia, Coreia do Sul, Espanha, Itália, México, Polônia, Portugal. Também dos 4 editais. Sistema de informação. Argentina, Chile, Espanha, França, México, Peru, Portugal e Uruguai. Nós, como eu disse anteriormente, nós ainda não temos nenhum convênio com as universidades estrangeiras para jogos digitais, mas nós vamos correr atrás, principalmente se tiver uma demanda muito grande. Então, nós esperamos entrar em contato mais com o professor Fábio Issei, e nós vamos tentar buscar esses convênios para vocês. Como funciona o processo seletivo da PUC Minas? Outubro de todos os anos nós lançamos editais. Então, sempre em outubro. A gente divulga os editais nas nossas plataformas, que são o nosso site e nas redes sociais, né, que é Instagram e Facebook. De outubro a novembro,
vocês fazem as inscrições. Essas inscrições para esse edital foram online, vão ser online, né, por causa da pandemia. Infelizmente, muita coisa mudou, mas felizmente nós tivemos uma dinâmica muito grande, um processo de adaptação muito rápido em relação ao processo de seleção no nosso intercâmbio, e nós vamos fazer todo o processo online este ano. Se der certo, e se esse formato for um formato que vá beneficiar tanto a assessoria de relações internacionais quanto os alunos, que é o nosso principal que é o nosso principal objetivo, é beneficiar a vocês, os alunos, esse projeto, esse formato online pode continuar nos próximos anos. Ainda não sabemos, mas este ano vai ser todo online. Então, de outubro a novembro, vocês fazem a inscrição no portal do intercambista, que eu já vou passar o site para vocês certinho. No final de novembro, ou no meio de novembro, vocês fazem as provas de proficiência, né? Aqueles que já têm os certificados, precisam fazer provas novamente? Não, se o seu certificado ainda estiver válido, né, e for aceito, que é a principal questão, se ele for aceito pela universidade estrangeira que você está se candidatando, ok, você não precisa fazer prova de proficiência novamente. Se você não tiver nenhum tipo de certificado, a PUC Minas tem parceiros, né, com instituições de língua estrangeira, para facilitar isso para vocês, até financeiramente, tá? Por exemplo, nós temos o nosso parceiro para a língua inglesa com o Wikibel, que a prova de proficiência custa R$300. Se você for comparar uma prova de proficiência com um teste de um TOEFL, que você tem que pagar em dólar, né, principalmente com o dólar nas alturas, como está hoje em dia, infelizmente, você vai ver que é teoricamente barato em comparação com o TOEFL teste, ou então com o teste de Cambridge. Nós temos nosso parceiro também para espanhol, que é o Cervantes, o teste está R$70, e a Aliança Francesa, que é R$250. Então, essas provas de proficiência acontecem sempre em novembro. E esses parceiros, vocês vão fazer a sua inscrição diretamente com essas instituições, não é com a PUC Minas, você não paga nada para a PUC Minas, você paga diretamente para a instituição, você entra em contato diretamente com a instituição e eles vão te informar como fazer e que dia fazer, o horário que fazer as provas, e depois que você fizer a prova, eles vão nos enviar os resultados dos testes de proficiência, ok? De dezembro a fevereiro, nós vamos avaliar as candidaturas. Então, o processo de avaliação sempre conta com 2 professores de departamentos variados, aleatórios. Mas eu tenho um professor que ele não gosta de mim de jeito nenhum. Se eu pegar ele na banca, aí vai ser muito azar. Assim. Mas, normalmente, você vai pegar professores de departamentos que não sejam do seu curso. Você pode dar a sorte ou o azar, né, dependendo do caso, de pegar um professor do seu curso, obviamente. Mas o processo de avaliação, ele é igual para todo mundo, tá? Ele não vai beneficiar ninguém. Por isso, nós pegamos 2 professores de departamentos distintos. Então, pelo menos por um professor de departamento distinto, você vai ser avaliado. E também, nessa banca, né, que anteriormente era presencial e agora vai ser virtual, nós temos os 2 professores e temos um representante da assessoria de relações internacionais. Então, daquelas pessoas que eu apresentei para vocês no início, né, eu, a Adriana, a professora Rita, também tem Eliette, que é a nossa secretária administrativa, uma dessas pessoas vai também participar das bancas. Então, para o aluno não achar assim, eu vou correr o risco de pegar um professor que não gosta de mim. Não acontece, tá? O processo é igual para todo mundo, independente de quem seja, ok? Em março, nós soltamos o resultado nas nossas plataformas, né? Então, em março, você vai saber se você foi selecionado para o intercâmbio ou não. Depois de março, aí é uma outra história. Mas eu fui aceito no processo seletivo da PUC, mas não fui aceito na minha universidade estrangeira.
Eu vou explicar o porquê. A PUC Minas vai selecionar os nossos alunos entre essas... Ano passado nós tivemos 600 inscrições. Então, dessas 600 inscrições, nós temos poucas vagas, né? Acho que para esse edital, pouco mais de 350 oferecidas. Mas, como eu disse, quase nunca se preenche todas, né? Infelizmente, no edital espanhol, principalmente. Então, essas vagas, esse certo número de vagas não vai possibilitar que todos os alunos que foram inscritos participem do intercâmbio, naturalmente. Esses alunos selecionados passarão por uma avaliação da universidade estrangeira com que ele foi aceito no nosso processo, e a universidade estrangeira pode dar o aceite, né, ao aluno ou não. É como se fosse um vestibular, obviamente, você não vai precisar fazer prova nenhuma, você já fez as suas provas de proficiência, você já fez o processo todo aqui na PUC Minas, você não vai precisar fazer prova lá fora. Mas existe uma avaliação de documentação, de visto, de cartão de vacinas, enfim, todo esse processo burocrático, e a universidade estrangeira vai te dar o aceite ou não. Acontece do aluno não ser selecionado pela universidade estrangeira? Raramente, porque o nosso processo interno é muito confiável para os nossos parceiros estrangeiros. Então, quando vocês fazem esse processo longo na PUC Minas, é para já facilitar com que vocês sejam aceitos lá fora. Mas acontece, existem exceções. Enfim, novamente, nós não podemos ditar as normas e as regras das universidades estrangeiras. Mas raramente acontece. Durante todo esse projeto de intercâmbio da PUC Minas, que tem quase 20 anos, foram pouquíssimos os alunos que não foram aceitos nas universidades estrangeiras. Tá? Mas por questões burocráticas mesmo, de documentação, né? Enfim. Ok. Aqui é o portal do intercambista. Este é o endereço do portal do intercambista. É onde vocês vão fazer a sua inscrição. portal.pucminas.br/intercambista. Neste portal, vocês vão preencher o formulário online, tá? Que tem lá no portal, com seus dados pessoais, né? Número de matrícula, seu nome completo, nome do pai, nome da mãe. Vocês vão preencher tudo certinho. Não deixem nenhum campo sem preenchimento, porque se vocês não preencherem qualquer um dos campos, depois que vocês forem escolher as universidades que vocês desejam se candidatar, vocês não vão conseguir escolher se tiver campos incompletos ou em branco. Então, tenham bastante atenção durante o preenchimento, para que depois não tenha nenhum tipo de erro durante a submissão do seu formulário. Quais os documentos que vocês precisam anexar a esse formulário online? Declaração de matrícula. É na sua declaração de matrícula que nós vamos saber a sua média acadêmica, né? Que eu falei para vocês que vocês têm que ter no mínimo 70 pontos de média. Você precisa a sua definição curricular, que é pela definição curricular que nós vamos saber se você já completou entre 10% e 65%, se você está no segundo, entre o segundo e o antepenúltimo período do seu curso. Esses dois documentos vocês podem acessar ao SGA, vocês conseguem baixar pelo SGA, e se vocês não conseguirem, tiver algum tipo de problema técnico no SGA, vocês podem entrar em contato com as secretarias acadêmicas do curso de vocês, e no caso dos alunos do Coração Eucarístico, procurar o CRA, ok? Outro documento, currículo, né? Uma foto 3x4, eu tenho uma foto maior, eu posso colocar no formato 3x4? Se ela for apresentável, não tem problema nenhum. Ok? Espera aí só um minutinho. Você vai... existe um termo de ciência. Onde eu acho esse termo de ciência? Lá no portal do intercambista e lá no nosso site, da Assessoria de Relações Internacionais. Esse termo de ciência é justamente o que eu falei para vocês no slide anterior, mostrando que eu tenho ciência que eu estou participando do processo da PUC Minas, mas que as universidades estrangeiras podem não me aceitar. Acontece. Esse é um termo de ciência básico. Vocês vão ler esse termo de ciência, assinar e anexar no portal. Ok? Certificado de proficiência.
Aqueles que já têm o certificado, vocês vão colocar a cópia do certificado. Aqueles que fizerem a prova por um dos nossos parceiros, não precisam certificar, não precisam anexar nenhum tipo de certificado, porque as notas vão ser enviadas para a assessoria de relações internacionais. Então, vocês vão ver que esse não é um documento obrigatório lá, tá? Os outros todos são obrigatórios, mas o certificado não é. Para anexar, tá? No site. Ele é obrigatório para você se candidatar, obviamente. Então, aí vamos supor, eu não vou colocar o certificado porque eu não tenho. Não colocou lá no nosso formulário online. Se a gente não recebeu o seu nome por um dos parceiros e você não tiver um certificado de proficiência anexado lá, você está fora do processo de seleção, porque esse é um documento obrigatório. Ok? Então, atentem-se a todos os documentos. E mais uma coisa, o portal normalmente dá um erro técnico quando vocês colocam nomes, por exemplo, a sua foto está numa extensão diferente, e aí você vai e usa um site online, né, qualquer um site na internet, para fazer uma conversão. E aí baixa essa foto, vem, vamos supor, com um nome assim, www e o nome do site. E aí vocês vão lá e tentam anexar essa foto com esse nome no nosso formulário. Não vai dar certo, o formulário vai dar erro. Então, quando vocês forem anexar os documentos, coloquem o nome bonitinho, coloque a definição de matrícula, o nome do aluno. Definição curricular, o nome do aluno, que aí não vai dar erro, ok? Outra coisa que vocês precisam anexar, uma carta de motivação. O que precisa nessa carta? Você vai explicar qual foi o motivo, qual foi a expectativa que te fez participar desse processo seletivo para realizar um intercâmbio. Aí muitas pessoas vão falar, é porque eu quero, novamente, eu quero assistir o Cristiano Ronaldo lá na Europa, ao vivo. Você vai ser desclassificado. Então, tomem bastante cuidado com o que vocês vão nos apresentar, porque nós não vamos ter a banca presencial. Então, a carta de motivação e o vídeo que eu vou explicar já são as formas que nós vamos ter de conhecer o aluno. Nós não vamos ter o presencial mais. Então, a forma que a gente tinha de conversar e de conhecer o aluno, esse ano não vai ser possível. Nós vamos conhecer vocês pela carta de motivação e pelo vídeo. Então, tenham bastante cuidado e bastante zelo para o que vocês vão escrever nas suas cartas de motivação e o que vocês vão falar no vídeo, ok? Essa é uma dica que eu dou, porque vocês podem achar que piada, ou exagero da minha parte, mas nós recebemos muitas respostas assim. Eu quero viajar porque eu já não aguento mais meus pais. Não quero morar mais na casa da minha mãe, não quero morar mais na casa do meu pai, não aguento meu irmão mais novo, não aguento minha namorada, meu namorado, vou viajar. Cuidado, vocês vão ser desclassificados, ok? Então, por mais que esse seja seu objetivo principal, não faça com que isso esteja na sua carta de motivação ou no seu vídeo, ok? O intercâmbio, como eu já mostrei para vocês lá no início da apresentação, é para te ajudar a crescer pessoalmente e para te ajudar a crescer profissionalmente. Então, tenham isso em mente. Vocês vão gravar um vídeo no YouTube. Ok. Mas eu não sei gravar um vídeo, não sei fazer o upload. Bom, para vocês, né, do departamento de informática, eu acredito que seja mais fácil, mas para outras pessoas talvez não seja tão fácil assim. Então, nós temos um tutorial no nosso site, né, para aqueles que têm algum tipo de dificuldade de como gravar um vídeo, ou então de como publicar esse vídeo, entre aspas, e nos enviar esse link desse vídeo. Então, nós temos um tutorial à disposição. É só clicar lá no nosso site que vocês vão achar. Nesse vídeo, você tem que falar para a gente duas coisas. Como você considera que este intercâmbio vai contribuir para a sua formação profissional e acadêmica? E a segunda pergunta é, por que você escolheu a sua primeira opção de universidade? Por essas duas perguntas, nós vamos ter uma noção do que o aluno objetiva com o intercâmbio. Novamente, muito cuidado com as respostas, porque é através do vídeo que nós vamos conhecer vocês. Então,
E se você cair numa banca, vamos supor, de um professor que já não é muito seu amigo, ou então de um professor que você não gosta muito, e você faz um vídeo falando que você quer assistir o Cristiano Ronaldo, a sua nota vai ser muito baixa. E a sua possibilidade de passar no processo seletivo também será baixa. Então, muita atenção para esses dois requisitos principais. Obviamente, os documentos são tão importantes quanto, mas é pela carta de motivação e pelo vídeo, mais uma vez, que nós vamos conhecer vocês. Ok, deixa eu ver aqui. Para terminar, aqui está o nosso endereço, né? A Assessoria de Relações Internacionais fica no Coração Eucarístico, no prédio 43, sala 605. Nós já estamos trabalhando de forma presencial, tá? Então, a parte administrativa da CEPLAN já voltou de forma presencial. Nós não estamos recebendo sem um agendamento. Então, não adianta você falar, eu quero um dia ir lá e escolher um dia aleatório para ir lá e simplesmente chegar e abrir a porta. Infelizmente, ainda não estamos nessa fase, né? Porque ainda estamos cumprindo os protocolos contra a pandemia. Mas se você marcar um horário, nós vamos poder te receber de forma segura, né? Com toda a precaução de máscara, com álcool em gel, distanciamento, para nosso escritório não ficar cheio, né? Então, é só marcar um horário que nós vamos atendê-los com muita receptividade a qualquer dia, né? De segunda a sexta, ok? O telefone é 3319-4134, né? O e-mail, CEPLAN, suporte, RI, CEPLAN, né, da Secretaria de Planejamento, suporte, RI de Relações Internacionais, @pucminas.br. Aqui é o nosso site, pucminas.br/ARI, e o nosso Instagram, pucminasari, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já leram todo o edital, ainda tem várias dúvidas, vocês podem ligar para a gente, ou vocês podem enviar e-mail, ou vocês podem agendar um horário lá na assessoria que nós vamos ajudar vocês, ok? Bom, eu termino aqui minha apresentação. Essa é a assessoria de Relações Internacionais. Espero ter motivado vocês a participarem do nosso intercâmbio. E é isso. Agora nós vamos ouvir os nossos alunos, né, que já participaram do intercâmbio, a Luísa e o Pedro. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição para resolvê-las. Ok? É isso. Excelente, Letícia. Muito obrigado. Eu vou passar para a Luísa para ela começar e falar em 5 minutinhos como é que foi a experiência dela e depois para o Pedro, tá? Só adiantando, pessoal, a gente vai gravar essa reunião. Ela está gravada e depois ela fica disponível na página icei.pucminas.br/iceitalks, ok? Luísa, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Então, como a Letícia falou, eu tive a oportunidade de ir para a Universidade Efrei, lá na França, em Paris, no início de 2020. Acabou que eu nem precisei usar o edital de francês, eu fui com o edital de inglês mesmo. E nem foi na verdade, não foi nem minha primeira, nem minha segunda opção. Eu fui rejeitada e tinha as faculdades que estavam de sobra, que assim, ninguém tinha escolhido nada. Eu falei, eu quero realmente ir, eu quero ter essa oportunidade. E eu resolvi tentar ir numa dessas faculdades. Eu tive uma das melhores assim, experiências. Então, assim, mesmo se você tomar assim, receber um não assim, de cara das duas faculdades, eu realmente recomendo você dar uma olhada se tem alguma que está sobrando, porque você pode acabar se surpreendendo muito. E, assim, eu gostei muito eu gostei muito do intercâmbio, eu tive muita oportunidade de conhecer muita gente diferente, principalmente porque eu fui para a Europa. Então, lá é todo mundo um do lado do outro, e você não sabe que é todo mundo um do lado do outro, até você realmente chegar lá e você ver que tinha gente, por exemplo, que era da Suíça, que não estava lá como intercambista, estava lá como aluno mesmo, como aluno de francês da universidade. Eu tive muita... Como eu também tinha o visa, né?
visto, eu tive a oportunidade também de que eu tinha menos de 25 anos, então eu tinha muita coisa que era de graça, então e Paris era cultura, então eu tinha muita oportunidade de entrar, por exemplo, no Louvre e não ter que pagar nada, porque era de graça, eu era estudante e eu tinha menos de 25. Então, tem muitas universidades na Europa também que fazem isso, e então, universidades e cidades na Europa que fazem, e tem essa oportunidade. Então, para você, se você tem interesse assim de você estudar e você também tem interesse de aprofundar a sua cultura, é realmente muito bom, eu recomendo muito. Em relação ao acadêmico mesmo, eu consegui ver muito como que é diferente em relação à comparação, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente compara muito com os Estados Unidos. Lá, eles estão, como eles estão na União Europeia, eles comparavam muito com os outros países da União Europeia. Comparava muito com Inglaterra, mesmo que está fora, mesmo que esteja fora agora, Alemanha, Suíça, com os países assim do lado, e como que eles poderiam fazer dentro da França, como que eles poderiam, como eles estão dentro da França, que eles poderiam mudar ali para poder entrar em concorrência com os vizinhos deles, com os que estão ao redor. Então, eu acho que isso ajudou muito, assim, em relação a ampliar muito a minha visão de como se vê no mercado mesmo, como você pode se ver no mercado. E, no geral, foi, assim, uma experiência muito boa. A única parte negativa é antes mesmo, porque você tem que pilhas de documentos e muito estresse, porque você, principalmente assim, minha opinião mesmo, é que se você tiver oportunidade, você escolher ir no ano seguinte e não no mesmo ano. Porque a carta demora muito para chegar. E você precisa muito dela para ter o visto. E tinha muita gente que estava com muita dificuldade, porque a faculdade não estava mandando a carta, eles precisavam mandar o visto. Estava passando muito estresse, e assim, que eu sempre mantenho contato, né? Então, eles estavam com muito estresse em relação a isso. Então, se você tiver, assim, a oportunidade mesmo de ir, você estiver querendo ir, tenta escolher ir no ano seguinte, porque você já vai ficar estressado. Se você tiver mais um semestre, assim, para poder espalhar as coisas, aí é melhor ainda. Porque moradia, transporte, alimentação, assim, tudo assim, que você tem que pagar do seu custo, e você tem que procurar, porque assim, é muito custo você procurar moradia. Então, sim, o visto é estudante é necessário mesmo, porque você vai ter que ficar lá mais de 3 meses. Então, assim, o que eu recomendo é isso, que assim, de minha experiência se você procure, assim, tentar sair um pouco assim do seu conforto, assim, já sair pro outro país já sair do seu conforto, mas procura, assim, fazer umas coisas que você geralmente não faria aqui no Brasil. Então, tenta essa oportunidade de conhecer mais gente, de bater papo. Você não tem aquela pessoa ali que é chinesa, assim, ela não fala nada, coitada, ela não falava nada em francês, e o inglês dela, ela custava para falar, porque é muito, muito distante as línguas uma da outra. E assim, você tentava falar com ela, porque é importante você falar com a pessoa. E é importante, assim, você tem uma ampliação de cultura muito boa. Então, eu acho que essa foi a minha experiência. Acho que é isso que eu tenho que falar. Obrigada, gente. Felipe, você tá mudo. Microfone, professor. A Luísa mostrou um pouquinho para a gente aí do lado bom, das dificuldades, perrengues chiques, né, que você passa na Europa, né? Mas vale a pena. Eu vou passar para o Pedro agora. Pedro, boa noite, tudo bem? Conta um pouquinho da sua experiência para a gente aí, Pedrão. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí, né? Acho que é a frase mais escutada assim, dos últimos 2 anos. Mas a questão assim, do intercâmbio, né? Eu acho que eu vou por partes para não me perder, porque é muita coisa mesmo. Mas a parte assim, de processo seletivo, das entrevistas, de reunir documento, é uma coisa assim, né? Igual a Luísa falou, é um perrengue, é muita coisa. E dá muita dúvida mesmo. Vai ter o edital um edital grande, que eu recomendo vocês lerem, tipo, né, várias e várias vezes, mas mesmo assim vai restar alguma dúvida. Então, assim, o pessoal da Relações Internacionais, né, lá do CEPLAN, é super tranquilo. Na época, né, como eu fazia
meu curso era no mesmo prédio que é a Ceplan, era só ir lá, né? Era fácil. Eu brotava lá e falava, gente, estou com dúvida, eu quero saber disso, disso, disso. Agora está um pouco mais difícil, mas mandar e-mail também é super tranquilo. Na minha época de intercâmbio, eu mandava e-mail para a Adriana, acho que toda semana, sempre perguntando alguma coisa, para tirar uma dúvida. Então, assim, perguntem mesmo, que o pessoal é muito tranquilo, eles vão te ajudar em tudo. E levar a sério, igual a Letícia falou, né? Na carta, no vídeo, faz um negócio bem bonitinho mesmo, que a chance é bem maior. Mas, assim, com relação ao intercâmbio, né, eu vi que a Irlanda não está mais assim, nos cursos de computação, não sei nem se a Irlanda saiu totalmente, né, dos intercâmbios saiu, né? Mas, se eu não me engano, na época só tinha essa faculdade que eu fiz lá em Galway mesmo. Mas a experiência foi, assim, sensacional. A gente sai totalmente da zona de conforto, a gente, assim, cai de paraquedas numa cultura completamente diferente da nossa. E essa questão, né, de você ter uma língua que você geralmente não falava aqui no Brasil, né? Eu fazia curso de inglês, eu falava o quê? Inglês por 2 horas, no máximo, assim, na semana. Então, é o dia inteiro de inglês. É aula em inglês, é conversa em inglês. Chega no final do dia, você, meu Deus, eu preciso falar português com alguém. Aí você vai lá e liga para a mãe, para o pai, não sei o quê, para você conversar em português, porque é realmente bem imersivo. Mas com relação, assim, ao intercâmbio, aprendi muita coisa. Eu recomendo vocês também olharem as grades, né, das faculdades, ver o que vocês vão estudar lá, porque o grande diferencial é você ver o que você vai estudar de diferente, que você não vai ver aqui na PUC e que você vai ver nessa universidade lá fora. Então, assim, são N coisas que você pode, tipo, né, já com a vontade aqui, antes mesmo de aplicar para a faculdade, você já pode olhar, já pode mirar dessa forma. Isso aí pode ajudar bastante a pessoa que quer, não sabe muito bem ainda, né, para onde que vai, mas isso pode ajudar, assim, a direcionar, né, porque é muita opção, né, assim, ela foi listando, a Letícia foi listando os cursos, né, dá para ver que é muita opção, é muita faculdade, chega na hora, você, pô, só destino legal, eu iria para qualquer um, mas, né, vale a pena dar uma olhada nisso para a gente saber mesmo direcionar, né. E assim, além da faculdade, além da cultura de você conhecer uma cidade nova, um país novo, uma coisa que eu recomendo muito também, que, né, sempre quando eu assistia alguma série, algum desenho assim, americano, alguma coisa assim, o pessoal sempre tinha os extra classes, né? Então, é uma coisa que tinha também lá na minha faculdade, lá na Irlanda. E, assim, tinha N cursos, tinha curso de robótica, tinha esportes, tinha teatro, tinha um monte de coisa. E eu, como eu adoro esporte, eu comecei a fazer vôlei lá e acabei viajando lá pela Irlanda toda. Fomos em alguns distritos lá perto de Galway mesmo, a gente foi para um campeonato, o irlandesão de vôlei. A gente foi lá em Dublin também, com várias faculdades, várias pessoas diferentes. Então, assim, ficamos lá 3 dias. De dia era o campeonato, de noite era festa, era pub, era baladinha. Então, assim, a gente acaba conhecendo muita coisa bacana. E, assim, vale muito a pena, né? E o povo ficou nervoso comigo porque era brasileiro. Falou, beleza, brasileiro no vôlei joga muito. Eu nunca tinha jogado vôlei. Eles ficaram meio nervosos. Mas é muito bacana, assim, sabe? É uma experiência muito legal, vale muito a pena. E é isso que a Luísa falou, assim, aproveitar para fazer coisas que a gente não faria no Brasil. Então, tem oportunidade. Alguém falou assim, não, tá tendo oportunidade para isso, você vai, pega e faz. Porque são coisas assim que a gente não tem nem ideia do que vai acontecer, não tem nem ideia de como que vai ser, né? E é assim, é uma coisa transformadora. O Pedro que foi, né, de avião, saiu daqui do Brasil morrendo de medo, sozinho, sem saber o que ia acontecer, né, sem saber o que esperar. Voltou um Pedro uma pessoa completamente mais segura, tranquila, sensata, centrada. E assim, isso para o mercado de trabalho, essas soft skills, né, que são coisas que a gente não consegue mensurar, né? Então, isso para o mercado de trabalho é sensacional. É uma coisa assim que a gente. Isso aí ninguém tira da gente. Isso aí ninguém tira. Isso aí é sensacional. Então, assim, para quem tem dúvida, pode ir, pode confiar e pode me cobrar depois, mas eu tenho certeza que ninguém vai vir cobrar, não. O pessoal só vai vir agradecer. Mas é isso. Excelente, Pedrão. Obrigado, Luísa, né? Então, a gente vai ter algumas perguntas agora, né? Para que a gente não estoure muito nosso tempo, que eu estou vendo que o pessoal está saindo aí. Eu vou fazendo as perguntas e acho que a gente pode trabalhar com isso aí. Eu vou primeiro atender as perguntas do chat, que algumas pessoas colocaram anteriormente, e aí depois a gente abre, se alguém quiser perguntar alguma coisa via voz, tá, pessoal?
Teve um aluno que perguntou aqui, é o Edson, não sei se ele está aí ainda, mas como está gravado, depois pode ser que ele assista. No caso, eu não poderia me inscrever estando no 5º período de um curso de 8 períodos, mesmo se eu for aprovado para o intercâmbio. Ele será revisado 2 semestres depois? Então, quando vocês vão fazer a inscrição, sempre para o ano à frente, como eu disse para vocês. Então, para esses editais que estão vigentes agora, então, 2021, vocês vão fazer o intercâmbio em 2º semestre de 2022 ou 1º de 23. É sempre com um ano de antecedência, porque como a Luísa já mostrou para vocês, demora, o processo burocrático das universidades, às vezes é longo, né? E algumas universidades são mais rápidas, outras nem tanto. Os europeus, normalmente, eles são mais tranquilos com a vida, assim. Eles não são como nós, brasileiros, que, né, cumprimos com data. Às vezes vocês falam assim, brasileiro sempre chega atrasado nas coisas, não está nem aí para a data. Não é, nós somos muito organizados em comparação aos europeus. Principalmente italianos, franceses, eles não têm essa preocupação com datas. Então, às vezes, vocês estão nervosos porque a carta de aceite não chega, né? Porque com a carta de aceite você vai tirar o visto. O processo de visto, às vezes, você tem que viajar para outro estado. Então, demora. Então, vocês não podem fazer assim, eu estou no 5º período agora, vou fazer a inscrição para eu viajar já no próximo semestre. Não é assim. Tá? Necessita um pouco de tempo. Então, por isso que nós damos esse prazo de 1 ano à frente. Ok? Excelente. A professora Joyce perguntou, os alunos que são do curso tecnólogo, que também é uma graduação agora que a PUC tem à distância, eles podem participar do intercâmbio? Infelizmente, para esses alunos, os acordos ainda não estão vigentes, entre aspas, né? Como eu disse, oferta e procura. Se tivermos as procuras desses alunos dos cursos de tecnológico, a gente pode começar a conversar com as nossas universidades parceiras para que tenhamos esse tipo de intercâmbio também. É como a pós-graduação, né? Enfim, para mestrado, doutorado, nós não temos esses acordos vigentes. É só para alunos de graduação. Mas, se tivermos procura, temos como procurar os nossos parceiros e tentar fazer adendos aos contratos que temos. Ok? Exato. O certificado de proficiência pode ser enviado posteriormente à inscrição? Acredito que não, né? Não pode. Não pode, no ato da inscrição. O vídeo tem que ser gravado em inglês? Não. Português. A carta, desculpa, eu esqueci de falar disso. A carta também, carta de motivação também em português. Porque a carta e o vídeo são para banca, né, virtual. Então, são os professores da PUC, mais a representante da assessoria. Então, não necessariamente, ok? Ok. A Isadora pergunta com relação aos alunos de jogos digitais, qual que é a perspectiva de ter algum tipo de convênio, né? Só um adendo, como eu participei do Futebol de Portugal, assim, a gente tem são poucos os cursos, né? O curso de jogos digitais, às vezes tem que tentar chavear com artes, né? Em especial, tem um professor nosso, que foi professor da PUC Minas e hoje não é mais, que é o Fabrício Cabra. Ele está em Leicester, na Inglaterra, e lá o curso que ele trabalha é um curso que junta artes e computação e faz alguma coisa como se fosse jogos, né? Mas mesmo assim é difícil estabelecer um convênio, né? É algo muito burocrático, a gente tem que mostrar o que a gente tem de curso aqui, né? A gente tem que comprovar quais são as nossas matérias, tem que comprovar as cargas horárias que vocês cursam aqui e o que a gente vai entregar para eles como aluno, em qual nível que os alunos estarão, para ver se vai poder aproveitar e participar, né? E dar conta de acompanhar uma aula lá, não só na perspectiva do inglês, mas do conhecimento da base que o aluno vai ter. Então, assim, quando a gente também coloca para vocês, é legal a partir do 4º período, sim, porque, em especial, quem já fez aí engenharia de software, engenharia da computação, ciência da computação aí, já tem uma base algoritmo boa, né? Então, você já chega lá, mais à frente, já está mais tranquilo, assim, para acompanhar as matérias. Então, por isso que é legal, tá bom? A reunião está gravada, como eu disse, ICEI Talks, lá no site do ICEI vai ficar a gravação no YouTube. A média que vai ser analisada será do semestre, do seu currículo todo, né? A gente avisa para vocês, assim, no primeiro dia de aula, isso aí eu puxo, porque eu coordeno o curso, né? Então, desde o primeiro dia de aula, a gente fala, pessoal, a média para vocês é importante, né? Muito. É importante no Rosa, é importante no conhecer as adjacências da PUC Minas, é importante, mas é importante vocês terem compromisso, né? Que não só para uma seleção de intercâmbio, mas para uma disputa de
do Prêmio Santander, por exemplo, teve alunos que conseguiram na computação, a média foi determinante aí, ou seja, é o critério de desempate, isso abre portas para vocês. Lá fora, isso também é legal, um bom aluno, né, que tem a média acima de B, por exemplo, que eles colocam acima de 80, é algo muito bem visto, né, te abre portas para fazer algum tipo de pesquisa, né, algum tipo de troca lá, isso é legal, né, e eventualmente até outros tipos de intercâmbio que sejam fora do convênio PUC-Minas, né, a gente teve recentemente uma aluna que foi aprovada no intercâmbio na École de Polytechnique na França, que é uma baita de uma universidade, assim, eu tive lá, eu fiz um intercâmbio lá também, e assim, com certeza a média nesse momento é olhada e assim, é determinante, né? Eles querem, em alguns tipos de intercâmbio, eles querem os bons de serviço, assim. Só um comentário, professor. A média geral acadêmica é a primeira impressão do aluno, que a universidade vai ter do aluno. Então, Sim. se a sua média geral acadêmica não é boa, você não vai ser aceito nas universidades lá fora. Tá? Independente se é pelo processo da PUC-Minas ou não. Se você almeja fazer depois uma pós-graduação, né, um mestrado, um doutorado lá fora, Sim. sua média acadêmica é a sua primeira impressão. Tá? Sim, aqui no Brasil também, né? Se qualquer mestrado que você faça, pós-graduação depois, né, que você dispute alguma vaga, algum curso, né, mais concorrido, é a sua vida acadêmica, né? Então a média pesa bastante. Isso. O visto de estudante realmente é necessário? É, né? Então, só para chamar a atenção nisso que a Luísa colocou aí, na França em especial e outros países da Europa, você tem facilidades para estudante. E como você comprova que você é estudante? Com o visto de estudante. Né? Então, é fundamental, você tem desconto, você tem... abre portas, tá, gente? Alguns desses países, assim, eles têm facilidades, não no sentido de te dar bolsas, né? Pelo menos, eu tive uma bolsa especial do governo francês, que era a CAF por ser estudante, né? Recebia 100 euros por mês, né? Outros estudantes que foram do Brasil também conseguiram essa bolsa, porque você tem que ir com toda a sua comprovação. E é chato, sim, é chato, é burocrático, ainda mais na França, que eles adoram uma carta. Então, assim, é bem complicado. Mas, assim, você indo com a documentação certinha, é o que abre a porta para você. Só um comentário, professor. É mandatório, tá? É obrigatório que você tenha um visto. Para o intercâmbio da PUC-Minas, as universidades não aceitam nossos estudantes com visto de turismo, tá? Ou, por exemplo, a Europa não é necessário visto de turismo. Você pode viajar e ficar 4 meses na Europa e voltar. Não, você tem que ter o visto porque você vai para estudar. Salvo os alunos que têm dupla cidadania. Se tiver dupla cidadania, não precisa de visto. Mas tem que ser, obviamente, comprovado, ok? A Júlia chegou aí, né, atrasada, né, Júlia? Aí ela colocou assim, que se ela não for aceita na universidade que ela pleiteou, se sobrar vaga de uma outra universidade, que ela pode tentar. Sim, como funciona o processo de inscrição? São 3 opções que vocês vão colocar. Então, a sua primeira opção, que é a opção principal, é a que você almeja, né? Mas se não der certo nessa opção, você tem a sua segunda opção como chance. Se não der certo na sua segunda opção, terceira opção como chance. Caso nenhuma das suas 3 opções, mas aí vai sobrar vaga no outro edital. Infelizmente, você tem as 3 chances, mas não tem como a gente passar você para dessas 3 chances que você escolheu, se tiver vagas remanescentes em outra universidade, não tem como a gente passar. Aí você tem que participar no próximo edital. Por isso, nós damos a oportunidade de 3 escolhas, ok? 3 escolhas. Como a Luísa mesmo disse, ela não foi escolhida, né, Luísa, na primeira opção dela. Então, passou para a segunda opção, terceira opção. Ela conseguiu o intercâmbio. Então, não é que você não vai passar na sua primeira opção que você não vai ser escolhido. Tá? Você tem 3 chances. Tem só 2 afirmações aqui, eu vou só responder o Roger e a Isadora, né, que eles colocaram assim, que tem procura para o curso tecnólogo. Como vocês viram aí na questão de quantidade de alunos que saíram, a gente viu que o curso de ciência da computação é o que mais tem aluno. O curso de ciência da computação é o curso mais antigo da PUC, por isso, né, assim, da parte do ICEI, né, por isso, né, tem mais alunos que saíram aí, né. Os cursos tecnólogos, eles são novos, né, deve ter 2 anos para cá, então, assim, é muito... Fazer um acordo desse não é simples de fazer também. Só para dar uma contextualizada aí, o acordo com a Universidade de Politécnica da Guarda em Portugal, que já era português, foi um acordo de duplo diploma. O Leandro estava lá, todo mundo que o Leandro está aí também. Boa noite, Leandro. Foi mais ou menos 1 ano e meio para esse acordo sair,
tá, pessoal? Então, isso não é algo simples, porque tem que ter tanto um aceite de lá e de cá ao mesmo tempo. Então, as duas universidades, é quase que um casamento, né? Assim, então, as duas têm que aceitar, no caso, se a universidade é uma universidade que, tipo, né, na Alemanha ou na França, algum lugar assim, você tem que fazer o acordo nos dois idiomas, tem que ter a assinatura dos reitores, que são os representantes da universidade dos dois idiomas. Então, isso tudo é meio burocrático. Em especial na pandemia, agora ficou mais burocrático ainda, porque atrasou bastante, assim. Eu tive várias reuniões para poder conversar, poder acertar, né? E casar os currículos também. E com certeza, assim, quando vai um aluno, o aluno que vai, se ele teve também uma boa experiência, ele abre portas, né? E novos acordos vão surgindo aí, né? Talvez possa chegar com puxadinhos, né? E aí vão surgindo aquele acordo. Então, ter a procura, com certeza tem, né? Mas assim, a gente está procurando estar atento a isso, né? E, de uma certa forma, também tentar encaixar acordos talvez mais genéricos, né, que consiga contemplar, no caso dos tecnólogos, mais de um tecnólogo, por ser eles da área de TI, aí você, às vezes, consiga, né, colocar todos os tecnólogos no mesmo momento. Mas a gente está olhando isso, a gente está atento a isso, a gente sabe que são diferenciados da PUC Minas, e a gente vai, com certeza, ficar atento nos próximos semestres, e quando as coisas voltarem agora e que tudo fosse desenrolando, né, é um ponto importante para olhar, tá bom? Professor, só a sua fala foi muito pontual, muito correta, mas eu vou explicar. Quando eu digo procura, eu me refiro também aos estrangeiros a PUC Minas, porque Sim. os acordos são bilaterais. Então, Sim. nós precisamos ter equilíbrio. Então, se o nosso currículo oferece mais disciplinas ou menos disciplinas que as universidades estrangeiras, ainda é um pouco complicado fazer esse tipo de acordo bilateral. Então, não é só em relação a se os alunos têm interesse de fazer intercâmbio ou não. Esse é o primeiro passo, tá? É o primeiro passo aqui na PUC Minas, que chegue na nossa assessoria para que nós possamos tentar fazer esses acordos. Mas nós precisamos ter esse equilíbrio. Por isso que, Pedro, a Universidade de Galway, infelizmente, não faz mais parte do nosso convênio, porque nós estávamos mandando muitos alunos e eles não estavam mandando nenhum. Então, como não havia equilíbrio, eles resolveram não ofertar mais essas vagas para a PUC Minas, infelizmente. Porque assim como o aluno vai de graça, o aluno vem de graça, né? Então, Exato. tipo, business, dinheiro. Então, se eu estou dando vaga aqui, mas não estou mandando ninguém, e aí como é que fica, Exatamente. né? Exatamente. Tem que ter esse balanço aí, né? Acho que é legal. Isso. O visto de estudante é válido por 2 ou 5 anos. Eu acredito, né, que o visto de estudante é válido pelo tempo que você estava estudando, né? Exato. Exatamente. E depende de cada país também. Sim, Tá? exatamente. Como eu faço para olhar a minha média de notas SGA.PUC-Minas? SGA ou na secretaria acadêmica, né? De cada curso. Mas acho que pelo SGA eles têm um time, né? Mais fácil. Olha o povo aparecendo, né? O povo da cooperação aqui. Fiquei um pouco em dúvida sobre as datas de inscrição. O que conta é o período em que eu me estou inscrevendo, é o período que eu iria no intercâmbio. Por exemplo, se eu estou no 4º período agora e quisesse no intercâmbio de 2023, no 7º período eu poderia? Isso. O que conta é a inscrição. No ato da inscrição, vocês não podem, né, estar no 1º período, então tem que estar entre o 2º e o antepenúltimo do seu curso. Entre 10% e 65% no ato da inscrição. Obviamente, como, por exemplo, um aluno que está no 6º período, ele vai se inscrever, ele está com menos de 65% da carga cursada, ele vai se inscrever. Um ano depois, obviamente, ele já vai ter passado essa porcentagem, ok? Quando ele for fazer a viagem. Então, não tem problema nenhum. No ato da inscrição, 10%, 65%, 2º período, antepenúltimo, ok? Joia. O queridão Rafael Amauri está aí, né? Boa noite. Foi meu aluno aí. Tem tempo que eu não encho o saco dele. O meu curso de vídeo TCC em 2 semestres, eu estou planejando meu intercâmbio para depois do 1º semestre. É possível fazer a primeira parte do TCC e ir para o intercâmbio e depois fazer a segunda parte? O que eu preciso fazer
o intercâmbio antes de começar, ou preciso fazer o intercâmbio antes de começar o TCC. Só uma observação, todos os cursos têm um professor que é responsável, que auxilia vocês também nessa parte acadêmica, né? Ciência da computação, prazer, Felipe, estou aqui. Então, eu sento com o aluno, eu normalmente olho as matérias que o aluno vai fazer, vejo as matérias que vão ser mais interessantes, que vai ser, que a gente vai aproveitar quando vocês voltarem, a gente tenta construir um plano de trabalho de vocês lá, né? É claro que, assim, esse plano engessa um pouquinho, mas em algumas faculdades, se chegar lá, se quiser fazer aula de yoga, bug jump, o que for, você pode fazer, mas, assim, aquilo que você planejou fazer aqui, com a gente do PUC Minas, né, quando você voltar, é legal que você comprove para você aproveitar o tempo que você teve lá, né? Senão, se você cursou 10 matérias lá que não aproveitou no currículo aqui, não faz sentido para a gente aqui. Então, a gente tenta aproveitar ao máximo e te ajudar que você aproveite seu tempo lá também para andar o seu curso aqui, né? Então, aí, o Rafael, tanto o momento aí, se o TCC antes ou depois, o TCC você ainda pode fazer o TCC1 aqui, viajar, não sei quem vai te orientar, mas se ficar lá, você pode alimentar seu TCC, de repente chegar e continuar o 2, assim, mas você tem que chegar e cursar alguma coisa aqui ainda, né? Você não pode só chegar e formar, então tem que ter muito cuidado com isso aí também, tá bom? A gente tem alunos que fizeram isso em especial nesse semestre, estavam lá, né, como a distância, participavam do TCC direitinho, eu orientei alguns assim, e quando chegaram, continuaram o TCC esse semestre, tá bom? O Lucas falou que o visto dele renovava de 6 em 6 meses, que depende muito de cada local, sim, é verdade. E aí, assim, alguns lugares também tem isso, né? Canadá, Estados Unidos, talvez alguns países são mais, talvez, restritivos e burocráticos na hora de conseguir o visto, na hora até eles fazem essa renovação de 6 meses justamente para verificar se a pessoa está lá mesmo ou não, né? E outros são talvez um pouquinho mais fáceis, mas todos têm uma burocracia, porque é necessário e importante, né, que você coloque no seu passaporte aquele visto colado, informando que você está no status de estudante, né? Isso é muito positivo, gente, por diversas questões, inclusive questões criminais. Você estando lá como estudante, muita coisa para você, te assegura muita coisa lá de suporte do próprio governo que está lá, tá? Se tudo der certo, o Rodrigo, né, vai com certeza aí no segundo semestre de 2002, amém. Quando começar as aulas, igual aqui em agosto ou nos Estados Unidos é em setembro? Depende de cada universidade. Algumas universidades vão começar em agosto, algumas universidades vão começar em junho, em julho, final de julho. Algumas começam em setembro, porque fazem de setembro a janeiro, diferente daqui da PUC Minas. Então, depende de cada universidade, tá bom? Eu não posso... Tudo bem? Pode falar. Não, tranquilo. Não, eu queria saber, teria algum jeito de eu ver a faculdade que eu escolhi, se eu ver quando é que ela Isso. começa? Por exemplo, eu não tenho problema em falar, eu tô querendo ir pra Coreia do Sul, por exemplo. Aí, tem algum lugar que eu possa ver quando começam as aulas, certinho? Então, Rodrigo, nos nossos editais, debaixo do nome da universidade, nós colocamos o site das universidades. Você pode clicar no site das universidades e procurar lá o processo de admissão acadêmica, que é o mesmo dos estrangeiros, normalmente é o mesmo para os alunos locais, ok? Não, tranquilo, então. Pode entrar lá tranquilamente, que você vai achar assim. Excelente. Uma coisa, eu fiz o teste de inglês ontem. Aí, Uhum. por exemplo, eu já recebi a nota, eu consegui a nota para ir para a faculdade, tranquilo. Ótimo, Aí, parabéns. obrigado. Eu tenho que te passar o PDF do report ou eu tenho que te passar o certificado? Qual dos dois? Você pode... Você já fez a sua inscrição no formulário online? Não, eu esperei a nota, né? Aí agora eu vou começar a fazer tudo, a carta, o vídeo e tudo Tá. mais. Você fez pelo parceiro da PUC Minas ou não? Foi pelo IQBEL. Ok. Então, você pode, já que você tem o certificado, você pode baixar o certificado e anexá-lo ao Não, então, formulário, eles falam que mas os nós vamos certificados... receber a nota. Tá, não, então Nós vamos receber as tranquilo, então. notas, tá? Não, Então, não tranquilo. precisa preocupar, não. Você só se você quiser colocar um documento do Word mesmo, escrevendo, olha, fiz a prova no IQBEL, só para a gente saber, mas nós vamos receber os nomes Não, enfim, nós ótimo, vamos então. ter todas as listas, ok? Não, beleza, então, obrigado, viu? Nada. Letícia, só comentar uma coisa que o Rodrigo falou aí, não sei quando que começam as aulas lá e tal, às vezes pode ser um pouquinho difícil de encontrar isso no site.
às vezes, conversar com um ex-aluno que já foi para a Coreia do Sul para essa faculdade. Procurar com a CEPLAN, por exemplo, e você entra em contato com a pessoa e a pessoa, você pode conversar direto, né? É um papo mais direto. Pode te ajudar. Na época eu fiz isso, me ajudou muito. Compartilha os perrengues. Quando os nossos alunos são selecionados... Adianta. Quando os nossos alunos são selecionados, né, nós enviamos alguns e-mails de alunos que já foram para intercâmbio, obviamente, daqueles que se voluntariam a fazer e ajudar. E aí nós enviamos esses dados, esses e-mails, esses números de telefone, para que vocês possam entrar em contato com esses alunos que já têm essa experiência na universidade que você vai viajar, para a universidade que você vai viajar. E aí é uma ajuda muito, muito boa, porque vocês vão ter uma perspectiva de alguém que já esteve lá e que passou por todos esses perrengues que vocês estão falando aí, que é normal. E todos esses perrengues, gente, entre aspas, são muito, muito importantes na sua caminhada para o seu crescimento pessoal e no seu crescimento como aluno. Vocês vão achar que eu estou querendo vender o peixe, mas não é. Eu também fiz um intercâmbio, morei nos Estados Unidos por 3 anos, passei por todos esses perrengues, não sabia falar quase nada de inglês, e eu faria tudo de novo, porque foi a melhor experiência da minha vida. Então, vale muito a pena, vale muito, muito a pena. Não só pelo turismo, ou pelas experiências, né, para as fotos do Instagram, enfim, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Eu estou falando isso não como Letícia da Assessoria de Relações Internacionais, mas como Letícia que também foi aluna e que também fez um intercâmbio. Tá bom? Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta para a Letícia, ou para o Pedro, para a Luísa? No chat a gente tentou responder todas as perguntas, algum comentário, algum aluno queira perguntar alguma coisa mais específica? Então, eu cheguei um pouquinho mais tarde, porque eu estava no serviço, queria perguntar uma coisa. Quando vocês falam que dezembro tem eu vou ter que falar com a banca, é isso que eu entendi? Eu cheguei meio que pegando o bonde andando. Não, Rodrigo, a banca de entrevista foi substituída este ano pelas bancas virtuais. Então, este ano nós temos a carta de motivação e o vídeo que vocês vão postar no YouTube e vão colocar o link para a gente lá no nosso formulário online, no portal Ah, tá, Intercambista. beleza. Tranquilo, Nós foi não vamos substituído ter, então. Tranquilo. nós não vamos ter banca presencial, porque a banca presencial, em período de pandemia, não é muito recomendável, né? Então, Não, tranquilo. Então, tudo isso só mandado antes do dia 1, né? Virtual. Isso, para este ano Não, virtual. beleza, então. Para os próximos, a gente ainda não sabe, né? Mas para este ano virtual. Não, obrigado, Excelente. então. Valeu. Acho que teve algum comentário no chat aqui, deixa eu só dar mais uma olhadinha. Tudo esclarecido muito bem. Realmente, Letícia, muito obrigado, né, pela sua palestra. Acho que foi algo muito enriquecedor, foi muito esclarecedor. A Isadora perguntou por último que existe algo sendo feito em alguma universidade japonesa? Acho que tem sim, porque tem aluno que já foi, né? A gente já teve, tá? Já teve para a Universidade de Tóquio. Infelizmente, neste edital não temos nenhum japonês, tá? Mas temos na Coreia do Sul. Temos na Coreia do Sul. Com certeza, pessoal. Acho que acredito que agora as coisas vão mudar um pouquinho, né, mundialmente falando, e outras parcerias vão surgindo. A gente sempre tem boas referências, né? A gente sempre corre atrás. O pessoal está ali violento com isso, né? Eles ficam ali trabalhando, né? E procurando outras parcerias, né? Realmente é uma diferença que a PUC Minas oferece para a gente. Acho que é muito bacana, não só essa oportunidade, mas como todo o suporte que esse departamento tem tanto carinho de cuidar de vocês que vão, né, de esclarecer dúvidas, porque são muitas, é muita ansiedade que a gente está indo por algo que é novo, algo que é diferente, e realmente rola esses estresse, como a Luísa colocou aí, né, essa ansiedade, com certeza o pessoal está lá, né, no PED 43, quando vocês estavam presenciais, lá muita gente do coração carístico tinha fácil acesso, né, então esse suporte por via e-mail também se responde bem bastante rápido, tá? Mais uma vez, Letícia, muito obrigado. Eu tenho certeza que todos aqui, na fala minha, na fala do professor Lúcio, que mandou um abraço para você, pediu desculpas por não estar presente, né? A gente está puxando essa questão da internacionalização dos cursos do ICEI, né? Está tentando levar para estabelecer mais convênios aí e tentar dar um suporte para essa galera, que a gente sabe o quanto que isso é importante e o quanto é enriquecedor para o currículo deles, né? E não só para o currículo, né, mas para a vida, né? Eu, particularmente, aprendi que suéter não se lava a máquina de água quente, senão você fica forte da noite para o dia, né? Então, assim, um suéter ele pode e fica aquela coisa apertadinha.
Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aqui, pelas perguntas, por estar com a gente essa noite. Em especial, Luísa e Pedro, obrigado por aceitar o convite, meio de antemão, assim, meio de em cima da hora, né? Com certeza valeu muito a pena ouvir vocês aqui, a todos os outros presentes. Valeu, um grande abraço para vocês, boa noite. E assim a gente termina mais um IC Talks. Um abraço, Letícia. Obrigadão. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Falou, Felipe. Falou, Letícia. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.